E a gente vai dar início ao nosso papo sistêmico sobre raiva dos homens. Então hoje eu decidi trazer um tema que é bem recorrente dentro das sessões de constelação familiar, que é bem recorrente das feridas do feminino. Então por que eu carrego essa raiva, esse ranço, essa birra dos homens? Então a gente vai conversar sobre isso. Eu sou a Evelyn Dulso, consteladora familiar, e a constelação vai ser a base aqui, não só desse papo, mas de um exercício sistêmico que a gente também vai fazer junto com as nossas cartas metafóricas. Então quem já me acompanha sabe como funcionam as cartas, não são oráculos, mas essa carta, essa técnica, ela vai ajudando a gente a trazer aquilo que está oculto, submerso no inconsciente e emergir, para a gente poder enxergar o que é isso que eu estou fazendo, que está no meu ponto cego e está refletindo na minha relação com o masculino, como eu enxergo esses homens na minha vida. Então, muitas de nós temos dificuldades em se relacionar com os homens, em se relacionar com os homens dentro das relações afetivas, relações familiares, amizades e também dentro do âmbito profissional. Então, muitas vezes a gente vai observar esse sintoma só em uma área ou pode observar em mais de uma área, em todas. É comum, tá? Faz parte. Então, vai sintomatizando em todas as suas relações com o masculino. Isso que a gente não resolveu do passado, seja a nível pessoal ou sistêmico. Então, a outra pergunta que eu trago é: através de qual filtro você está enxergando os homens? Você está se relacionando com os homens? Será que é um filtro seu, de uma vivência passada sua, seja com relações passadas, seja com o seu pai? Ou é através de um filtro que não é seu, das suas ancestrais, do casamento da sua avó, do casamento da sua mãe, ou até de outras mulheres que você nunca conheceu? Então a gente está aqui hoje para fazer esse exercício e entender que filtro é esse que eu enxergo os homens. Para que a gente possa sair de um lugar e ir para outro lugar mais leve. Porque onde tem raiva, tem guerra. E é pesada, uma relação pesada, onde vai existir principalmente os papéis de vítima ou de algoz. E não vai ter paz, não vai ter harmonia. E o que a gente mais busca é o quê? Harmonia dentro de todas as relações. Ok? Então vamos lá, sejam bem-vindos, bem-vindas. E aqui eu tô falando muito do âmbito do feminino, das mulheres, mas os homens também podem ter raiva dos homens. Isso também acontece. E aí pode ser baseado na relação dele com o próprio pai ou com os outros homens, né? Avô, alguém com quem ele se relacionou e gerou uma dor, um desafeto, um trauma. Ou o que aquele homem enxergou dentro do casamento dos pais, observou ali... Peraí, gente, deu um tilt aqui. Observou como o pai tratava a própria mãe dele. Ou até sendo leal também às próprias ancestrais. Então, os homens também fazem essas lealdades. Às vezes a gente acha, não, só as mulheres. Não, os homens também fazem essas lealdades sistêmicas, têm as suas feridas do passado e acabam se rebelando, se revoltando contra o masculino. Então, a mulher que exclui o masculino perde um recurso importante dela. O homem que exclui esse masculino também perde essa fonte de onde ele precisa se nutrir desse masculino para poder realmente ser um homem forte, um homem estruturado, cumprir o seu papel na vida. Senão ele vai para onde? Vai para a esfera do feminino. Ok? Então essa live é para todos, homens e mulheres. E muitas vezes a gente vai observar que o meu esposo parece muito comigo. Então a gente atrai nas relações. Não sei porquê, mas me veio isso. Talvez aquela pessoa que você atraiu também carrega uma raiva do masculino. Então a gente vai atrair nas nossas sombras.
E faz parte. E isso acontece para quê? Pra gente acordar, pra gente dar aquele estalo e falar, caramba, vamos resolver isso? Vamos olhar para isso? Porque enquanto a gente não olhar, a vida vai trazendo. Vai trazendo e vai trazendo até o momento da gente parar e falar, caramba, preciso olhar. E às vezes a gente já vai estar exausto, cansado, já vai ter acontecido vários emaranhados em cima de emaranhados, porque a gente não se permitiu ir para esse movimento de solução. Ok? Só me deem feedback, a imagem tá tranquila para vocês, o áudio tá tudo certinho aí? Que eu moro do lado de uma praça aqui, final de semana é uma delícia. Tô ouvindo a música daqui, mas eu creio que no microfone aqui do celular não vai interferir. Então só me deu ok, está aí certinho, perfeito. Então vamos lá. Que papéis são esses, que posturas são essas que eu posso ter perante aos homens? Então, o primeiro movimento que eu observo constantemente é o papel da vítima, tá? O papel da vítima. Então, quando eu estiver perto de um homem, eu não vou ter paz. Eu vou me sentir apreensiva, em estado de alerta, eu vou me sentir humilhada, diminuída, julgada, submissa e outras coisas. E por que eu tô falando eu vou me sentir e não eu vou ser? Porque muitas vezes a gente vai se sentir, a gente vai enxergar daquela forma e pode acreditar até que aquilo é uma realidade, mas às vezes isso não está acontecendo. Então eu atendo muitos casais que a mulher vem com uma fala e o homem vem com outra. Ele fala, Evelyn, eu não fiz isso que ela tá vendo. Eu não diminuo, eu não humilho. Só que a mulher, ela tá ali na vítima, enxergando o homem através desse filtro. Por mais que ele não esteja fazendo, é o que ela está alimentando com base em vivências, seja pessoais dela ou a nível sistêmico ancestral. Então, por isso que eu falo muito do que a gente vive, do que a gente sente, não quer dizer que está acontecendo na realidade. São projeções, muitas projeções. E às vezes a gente vai descartar uma relação que pode ser legal, se fechar para se relacionar com os homens, porque a gente está enxergando todos eles como algozes, e não. Muitas vezes nem todos são. Óbvio, a gente pode atrair? Pode sim. Porque se eu estou ressoando nesse padrão da vítima, é provável também que eu atraia um algoz. A vítima inconscientemente, ela puxa igual um imã um algoz. Mas muitas vezes a gente está no papel da vítima e não atraiu um algoz. A relação é saudável, só que a gente não vai conseguir enxergar aquele homem saudável. A gente só vai conseguir enxergar o homem adoecido, o homem que é talvez muito duro, muito rígido, controlador, abusivo. Entendem? Então a gente também soltar um pouco disso tudo que a gente se apegou. Será que tudo isso que eu me apego realmente é meu? Realmente é o que é? E se eu olhar aquele homem através de outro filtro? Será que essa relação com ele não muda? Então, como você enxerga o outro, como você lida com o outro, é como ele também vai lidar com você. Se eu enxergo o masculino através desse filtro do algoz, se eu não dou um lugar a ele, se eu não quero incluir, se eu tô na espreita, no medo, provavelmente ele também não vai me enxergar, ele não vai me incluir. E muitas vezes ele vai se rebelar também. Por quê? Porque ele não tá ganhando um lugar dentro da relação, dentro da família. Tô falando muito de relação afetiva, mas pode ser algo com o irmão seu, com o tio. Ele não tá ganhando o lugar dele. Então ele vai ter um incômodo ali, que pode ser alguma atitude, né, que vai ser desagradável, mas pra quê? É um jeito dele falar, olha, eu preciso ser visto, eu quero o meu lugar, eu mereço o meu lugar. No masculino, ele merece um lugar. Então, muitos homens acabam ocupando o lugar de algoz, não porque eles querem ser assim, mas porque talvez eles estejam dando um grito também de socorro pelo sistema dele para serem vistos. Então eu vou dar um exemplo, tá? Para vocês entenderem como que é isso.
Sei lá, o meu tio. Meu tio, ele teve uma relação e foi muito abusivo na relação dele. Só que ele está replicando um padrão ancestral dos homens que estão excluídos no meu sistema. Então ele fez igual. E o movimento sistêmico dele era qual? Eu preciso que esses homens sejam vistos. Por mais que ele não quisesse ser abusivo, inconscientemente ele fez um movimento igual aos homens que o antecederam. Consegue entender? Então, quando eu der um lugar ao masculino, apazigua. E aquele homem que estava ali pegando aquele papel de algoz, ele apazigua, também solta, porque você incluiu o masculino. Então ele não precisa mais gritar, vamos dizer assim, brigar para ser visto, para que você veja os seus ancestrais através dele. Consegue entender como que é complexo? Às vezes a gente acha que é muito fácil, mas não. Então, os dois, tanto o homem quanto a mulher, a vítima ou o algoz, podem estar representando as exclusões do sistema. Exemplo, eu, Evelyn, com raiva do masculino, represento as minhas ancestrais, todas que foram traídas dentro do casamento. O meu marido, meu esposo, que talvez teve algumas atitudes abusivas, está representando o quê? O marido dessas mulheres minhas ancestrais. E ele está gritando, falando, Evelyn, você não incluiu eles? Inclui, eu tô precisando espelhar eles para você incluí-los. E aí eu vou, dou um lugar a eles e apazigua. Eu consigo desarmar aquela guerra que não precisava existir comigo aqui agora. Aquela situação desafiadora, aquela repetição, ela cessa, porque eu dei um lugar. Então aqui a gente tem que dar um lugar aos feridos e aos que feriram. E tá tudo bem. E muitas vezes os que feriram também anteriormente estavam feridos. Então dentro da constelação a gente também tem essa visão que ninguém fere ninguém de graça. Se alguém fere é porque também estava ferido. E para eu entrar nesse lugar, para ter esse olhar amoroso, eu preciso sair desse papel de vítima. Porque eu só vou ver quem feriu e pronto. Eu não vou querer entender o contexto que está por trás disso, que gerou toda essa dinâmica. E vou viver um loop sem fim. Relações desastrosas com o masculino. Tá? Então a gente precisa dar um lugar. Evelyn, lá na minha ancestralidade tinha uns abusadores, autoritários, coronéis que traíam as mulheres, que abandonaram as mulheres. Ok. Dá um lugar. Dar um lugar precisa ser separado de tomar partido e julgar. São coisas distintas. Se eu ficar tomando partido, julgando, eu não dou um lugar. E aquilo vai retornar para minha vida até eu dar um lugar. Então, o que aconteceu no passado principalmente dos outros, não me diz respeito. Eu preciso olhar para aquela realidade e reverenciar. E tá tudo bem. Talvez somente através daquela relação abusiva que foram lá dos seus avós, gerou a vida da sua mãe e a sua mãe pôde te gestar e você está aqui agora. Se fossem outros avós, talvez não fosse a sua mãe ali e não fosse você aqui agora. Então, independente do que aconteceu, a gente precisa dar um lugar. Respirar, dar 10 passos para trás. Soltar. Isso é do casamento deles, isso é da história da minha tia, da minha avó, isso é do meu passado. Eu solto, aconteceu já. Eu não tomo partido, eu presto uma reverência. Reconheço que aquilo aconteceu. E reverenciar não quer dizer que você vai precisar concordar que isso aconteça de novo com você. Então vai vir alguém abusivo, uma relação tóxica e você vai ter que concordar, não tem nada a ver. Tem pessoas que confundem muito esse tomar. Tomar é ficar com a realidade. Só isso, fica com a realidade. Não quer dizer que você precisa viver isso, ceder a isso de novo. Entende? É muito diferente.
E quando eu tomar, eu não vou precisar vivenciar isso de novo. Tá? Então vamos lá, outros papéis que a gente também acaba fazendo. O papel da mulher ou do homem, né? O ofensivo, aquele que se vinga, aquele que antes de ser atacado, ataca. Antes de ser humilhado, humilha. Então já tá ali cheio de arma, cheio de lança ali, de espada, totalmente em alerta, em ataque. E a gente observa muitas mulheres nesse papel de defensiva. Na verdade, uma defensiva ofensiva, né? Ela dá o troco, vamos assim dizer, em nome das minhas ancestrais, eu me vingo dos homens. Então eu vou mantê-los no feminino, eu vou mantê-los fracos, frágeis, eu vou mantê-los dependentes de mim. Eu vou humilhá-los, eu vou tratá-los muito mal nas relações, eu que vou terminar, eu sempre vou descartá-los, eu vou trair, porque eu estou dando troco, me vingando pelas minhas ancestrais. E é um papel pesado. É um papel muito pesado viver nessa ofensiva, nessa vingança, nesse estado de alerta com o masculino. E tem muitas mulheres que vêm reclamar comigo: Evelyn, o meu marido, ele tá sem força, ele não procura emprego, ele não tem mais tesão, não me procura na cama, tá apático. Por quê? Aí quando eu vou abrir a constelação, eu vejo que a mulher está atacando o homem. Ela faz de propósito, mesmo que seja a nível inconsciente, de tirar toda a força dele e colocar ele pequenininho lá, igual uma criancinha, igual um filho, igual um menininho, todo encolhidinho, porque assim ela se vê forte. Assim ela se sente mais segura com o masculino bem fraquinho e ela forte. Só que para que toda a relação seja saudável, os dois têm que estar no mesmo tamanho, na mesma força, se olhando com devido respeito. E aí não adianta a gente reclamar, porque a gente está contribuindo. Então é muito fácil a gente ficar falando: olha, meu marido tá assim, assado, meu marido é um banana. Muitas vezes esse homem tem dinâmicas lá que ele precisa resgatar no sistema dele. Exemplo, o homem que tem raiva do masculino vai ficar no feminino. Então vamos dizer, vai ser esse homem banana, paradão, sem atitude, né? Sem iniciativa, não conseguindo ocupar o lugar dele. Mas se eu atrair esse homem, muitas vezes é de propósito, porque eu prefiro atrair um homem assim porque é inofensivo. E eu fico lá, ó, grandona, né? E tô só me vingando. Mulheres extremamente mandonas, autoritárias. E aí o homem vai perdendo a força. Talvez uma hora ele saia da relação, porque ele não vai aguentar mais, né? Ou a relação se mantém assim, mas totalmente disfuncional e os dois adoecidos. Porque essa mulher, ela não vai ter o feminino forte dela. Aquele feminino empoderado, leve. Não vai ter. Porque ela não se permite também. Ela tem que ficar nesse ataque 24 horas. Armada perante aos homens. Olha que peso. Olha como que é pesado estar na presença de um homem, seja dentro do trabalho, nas amizades, nas relações ou na família. Se você está nessa postura. Deixa eu ver o que vocês escreveram, olha. Nada conquistei e fui trocada. Fiz isso por muito tempo. A sobrecarga afeta muito. Sim, e muitas vezes a gente busca essa sobrecarga e lealdade às nossas ancestrais. Tá? É interessante você trazer isso, porque antes de eu iniciar a live só ficava me vindo uma frase: homem
A mulher não precisa do homem. A mulher não precisa do homem. Seja independente para não precisar de homem. E aquilo me veio com tanta força antes da live, eu fiquei refletindo ali no campo, tentando sentir a essência disso. E o que eu vou trazer para vocês é, a gente precisa ser independente? Sim, porque é maravilhoso ser independente, mas por nós mesmas. Uma vez que eu falo, vou ser independente para não depender de homem, ou a mulher não precisa de um homem, olha quanto emaranhado, dor, raiva, ranço não está por trás disso. A mulher precisa do homem, o homem precisa da mulher. Um complementa o outro. E a mulher pode e deve ser independente, mas não por causa de alguma história com o masculino, mas por ela mesma. Entende como é que muda o olhar? Entende quanto emaranhado vem por trás dessa crença, dessa frase? E muitas de nós nos sobrecarregamos por isso, porque a mulher não precisa do homem. Ou eu vou ser independente a qualquer custo para nunca depender de homem. Talvez lá atrás os nossos ancestrais passaram muitas questões, muitos perrengues. E foi muito dura a história delas. Ok, solta, entrega. Busque o seu sucesso, a sua conquista com leveza e por você. Não com base nessa crença, nesse emaranhado, nessa vingança ainda, nessa disputa com o masculino. Muitas vezes a gente está disputando com o masculino quem é mais forte. E aí vai se sobrecarregar? Sim. Talvez lá atrás as mulheres se sobrecarregaram, ok? Mas você não precisa fazer isso. Vou dar um exemplo. Minha mãe foi uma mãe solteira, então ela se sobrecarregou, ela teve que cumprir vários papéis, teve que trabalhar para me sustentar, porque meu pai não me ajudava com nada, nem com leite, etc e tal. Exemplo, mulheres que ficaram viúvas. Então a mulher teve que se virar ali, ficou viúva, tinha 3 filhos, e aí? Ela teve que desenvolver mais o masculino dela, se sobrecarregar para poder sustentar os filhos, a casa. Só que eu, Evelyn, posso olhar para minha mãe agora e falar, nossa, eu respeito esse destino de um lugar, mas eu posso fazer diferente, fazer mais leve. E a gente se sobrecarrega, às vezes à toa, porque tem um homem, um masculino ali do seu lado que ele quer te dar. Mas eu olho e falo, sai pra lá, não quero receber porque eu dou conta sozinha. Vou ser independente sozinha, não recebo nada do masculino. E a gente tá aqui pra trocar. O feminino recebe do masculino e tá tudo bem. E a gente não quer receber nada, cuidado, carinho, não deixa abrir a porta do carro, não deixa carregar a sacola do mercado, não deixa nem bater o prego na parede que o caso já vou lá e bato na frente. Eu sou o macho da casa. Então o que eu estou dizendo pro meu companheiro? Eu não preciso de você, eu não te dou um lugar, eu não te vejo, eu não permito a presença do masculino na minha vida. Ok? Então só segura isso, dá um lugar, ó. Deixa eu ver mais comentários aqui. E isso aqui é um assunto que daria assim umas 20 lives, porque é complexo, é profundo. Eu tô aqui tentando trazer dentro do contexto o mais embasado possível, mas é algo extenso. Tá? É algo que a gente precisa também de autoconhecimento, não só de consciência, mas de ir lá cavucar as feridas da alma, fazer uma constelação, um movimento terapêutico para acolher, compreender e ressignificar. Porque às vezes a gente acha, tomei consciência, pá, resolvo. Não, às vezes a gente precisa cuidar, curar as feridas. E não é assim tão prático como o racional aqui
acredita que seja, tá? Então vamos lá, mais uma postura também que a gente tem, é a postura de recuar. De recuar antes de se relacionar com qualquer homem. Então, isso eu falei, né, que era a defensiva, ofensiva, mas tem esse recuar também que não deixa de ser uma defensiva. Então, antes de eu sofrer alguma coisa, eu já corro desse masculino, não me relaciono com nenhum masculino. Eu me isolo dos homens. Não permito nenhum tipo de conexão. E aí você vai lá, Evelyn, vamos constelar, porque eu não tenho relação nenhuma, não sei por que os homens correm de mim. Aí eu vou abrir a constelação, eu falo, olha, na verdade é você que corre deles. A gente abre a constelação, tá a pessoa lá no campo como? De costas, virada pro masculino. Como que o homem vai ficar se ela não quer que ele fique? Se ela não permite nem a chegada? Então, de onde vêm essas feridas que me colocam no papel de vítima, de defensiva, de ataque, de recuar, de renegar esse masculino? De onde vem? É preciso investigar. A gente merece relações saudáveis e é possível relações saudáveis. A gente pode quebrar esses loopings, esses scripts, esses padrões antigos e fazer diferente. Mas precisa do seu sim, do movimento. Não vai acontecer do nada igual um milagre divino. É preciso dar o sim para a cura, tá? Então vamos lá. Nossa, tá muito forte essa frase aqui, que mulher não precisa de homem. E eu vou perguntar para vocês, vocês já ouviram alguém falando isso dentro da família? Mulher não precisa de homem? Seja independente, forte para nunca depender de um homem na sua vida? Quem já ouviu isso aí? Escreve aqui para mim no chat, porque tá muito forte. Ninguém tá aqui por acaso, né? Ó, a minha mãe. Sim. Então entrega para sua mãe isso que é dela. Fala, mamãe, eu me libero dessa guerra com o masculino, eu me libero de todo o ranço, mágoa que você tem com seu pai, com o meu pai. Eu me libero, eu te entrego para poder olhar para esses homens com mais paz. Eu não sou vítima, eu entrego o papel de vítima para minha mãe, solto. Para poder olhar o masculino de um lugar leve, sem ser o meu algoz. Ok? Isso afeta a sexualidade, né? Ver alguém me falando que perde o interesse todo, vai perder o interesse todo. Se a gente diminui o masculino, se a gente exclui o masculino, se a gente se coloca masculina, como que vai ter sexualidade, interesse, conexão, vínculo? Não vai ter. Não vai ter. Ó, já ouvi muito essa frase, Evelyn, de mulher não precisa do homem. Vindo do meu próprio pai. Olha que interessante, Ju. O que será que seu pai viu dentro do casamento dos seus avós? Será que esse pai não tomou a dor da sua avó? Ou de alguma ancestral? É o que eu falei, isso vem dos dois lados, pode vir tanto da mulher quanto do homem. Entrega para o seu pai toda a raiva, mágoa dele dentro do casamento de seus avós, tudo que ele viu seu avô fazendo com a sua avó, ou das ancestrais também, que vem por parte do pai. E sai desse lugar de guerra, de exclusão, de emaranhamento, ok? Ó, mas gente, eu também já ouvi. Isso. Olha, sinto falta de um masculino mesmo. A gente sente. E a gente merece ter um bom homem do nosso lado, que troque, que contribua, que queira crescer, evoluir junto, que nos respeite. Mas a gente só vai atrair esse homem
ou conseguir enxergá-lo assim quando a gente mudar esses scripts internos e trabalhar essas lealdades familiares. Senão vai ser muito difícil, vai ser essa vida dura aí que você tá me relatando de relacionamentos que não dão certo. Ó, atualmente sozinha, mas quero um masculino saudável. O que falta ainda para resolver para esse masculino chegar? Da sua história pessoal ou da sua história sistêmica? Às vezes precisa de uma viradinha de chave, sabe? E é muito interessante porque geralmente a gente acha assim, o que está excluído no sistema é o masculino que fez mal para a mulher. Ok, muitas vezes o que está excluído no sistema também é esse masculino saudável aí que vocês estão tanto buscando e falando, digitando aqui. Porque a gente olha lá para os nossos ancestrais, tanto do lado paterno quanto materno, a gente só vê assim, tragédias gregas dentro das relações familiares e afetivas com os homens. E a gente perde a referência do que é um homem saudável. Porque a gente só conhece na história do sistema e na nossa história pessoal homens adoecidos. E aí o que está excluído? É esse masculino saudável. A gente precisa ir lá resgatar na nossa ancestralidade aonde existiu esse masculino saudável. Ir até lá e trazê-lo de volta, trazer esse recurso de volta e passando para todos esses homens que foram adoecidos. Algo aconteceu para esses homens adoecerem, para esses masculinos ficarem nesse estágio de adoecimento. A gente precisa lá entender o porquê. Muitas vezes é a questão com a mãe. Então aquele homem muito duro, muito frio, arrogante, prepotente, ele perdeu o recurso do feminino, que traz o quê? Um olhar para o outro, a compaixão, a amorosidade, o saber ouvir, a paciência. E é isso que a gente busca. Então muitas vezes tem a relação com o homem que não tomou o próprio feminino. Não conseguiu trazer isso que vai equilibrar ele, que vai fazer ele ser um homem mais leve. Lidar melhor com as emoções dele, com o outro. Senão vai ser aquele homem extremamente racional, seco, duro, autoritário. Mas podem ser questões também com o próprio pai. Exemplo, um menino que só apanhava. O menino que tinha 7 anos e não pôde nem estudar porque ele teve que trabalhar na lavoura. E o pai dele colocou a responsabilidade dele de sustentar a família. Imagina a birra que esse menino que perdeu a infância e não pôde fazer os seus sonhos, seus objetivos, não fica do pai. E aí ver uma pessoa triste, dura de tanta raiva e tristeza. E aí pode vir também para esse lugar desse masculino extremamente ofensivo, pesado, denso. É investigar. É investigar cada um seu sistema e a sua história. Não ficar só na hipótese, na teoria, ou pegar lá o livro da família e ficar perguntando. Quando eu falo investigar, é mergulho interno, é terapia mesmo, é fazer um movimento na alma, tá? Então vamos lá, vou pegar minhas cartinhas aqui. Respirem, relaxem, intencionem aí a área, né, que vocês estão vendo que mais tá dando zica aí, tá dando BO com os homens. Ou se quiser deixar geral, deixe. Mas vamos lá, vamos entender através de qual filtro eu olho para os homens. Estão preparados? Vou embaralhar as cartas aqui. Através de qual filtro eu olho para os homens? Ok. Interessante. Porque para mim vieram 2 cartas aqui. Eu puxei uma, vieram 2. Então vamos acolher o que o campo traz. Como que eu enxergo os homens? Primeira imagem que vem, deixa eu só tentar melhorar aqui que o meu ring light, ele ajuda, mas atrapalha. Peraí que eu já acho um bom... Isso. Olhem esse homem, interajam com a imagem. Que sensação, percepção isso te traz?
como que eu me relaciono, através de qual filtro eu tô enxergando esse masculino? O que vem para vocês? Qual sensação, sentimento, percepção? Através de qual filtro eu estou enxergando os homens? Isso, vão digitando aí. Vão contribuindo, cada um com a sua sensação. Isso. Ó. Vamos ver. Confusão. Sim, é confuso, né? Pra mim também me vem um pouco disso, uma sensação de eu quero enxergar, mas eu não tô enxergando. Sabe quando tá tudo embaçado? Meio disforme? Você não tá entendendo nada? Você quer enxergar uma coisa, mas vê outra. Pra mim é uma confusão mental aqui gigante. Tipo, será que isso é real, não é real? Quem é isso? O que é isso? Quem é esse ser? E o que me chama a atenção aqui é o óculos, né? Eu tô perguntando através de qual filtro, né? Através de qual lente a gente enxerga o masculino. Olha que lente negra, né? E tudo embaçado. É uma imagem sem definição, bem embaçada. O que traz para vocês? Ó. Vamos lá. Interessante que eu tô vendo aqui, e alguém colocou ali, tenho pessoas próximas a mim, porém eu me interesso por mulheres. Isso acontece muito quando existe uma ferida muito profunda, sistêmica nossa com os homens, a gente vai realmente recuar e vai escolher se relacionar com as mulheres, porque é mais seguro. Mas às vezes, mesmo nos relacionando com mulheres, achando que vai ser seguro, às vezes a gente vai atrair uma mulher que é o espelho do carrasco do seu ancestral. Entende? Então nada garante que você não atraia isso de novo. Às vezes a gente vai estar achando que vai atrair uma mulher, vai se relacionar com mulher porque não vai passar com sofrimento que todo mundo viveu com os masculinos lá no passado, mas essa mulher que eu vou me relacionar pode ser essa figura, a própria encarnação ali desse masculino algoz que machucou todas as mulheres da minha família. Tá? Pode acontecer. Ó, vamos lá. Vamos lá, ó. Escrevam aí, gente, vocês estão muito quietinhas, ó. Ó, o masculino também tem seu próprio filtro. Sim, faz sentido, porque ele tá de óculos, né? Ó, palhaço, ó. Tem gente que tá enxergando o masculino como palhaço. Sistemático, arrogante, machista, sério. Ó, distância, eu enxergo com distância. Vejo arrogância, algo oculto. Ó. Tem um incômodo aqui, viu? Tem um troço aqui que bate na garganta, entala. Esse é o filtro que a gente está enxergando masculino. E o que é filtro, na verdade, não é o que é real, entende? O que é o filtro não é o que é real. Tá? Vou puxar uma palavra aqui. Ai, ai. Vamos lá. A palavra que veio, feio. Olha como é que a gente enxerga o masculino. Como algo feio, ruim, pesado, incômodo. Faz sentido para vocês? O que essa palavra feio trouxe para vocês? Algo que também não queremos enxergar. Mas o que? Mas o que vem? Eu olho o masculino com esse filtro feio. Me vem tanto julgamento. Ó, depende dos olhos de quem vê. Muito feio mesmo, faz sentido, combinou com um palhaço. Sim. Quando você fala palhaço, me vem uma imagem de uma mulher
pé da vida falando, seu pai é um palhaço. Como se eu visse uma briga de casal e a mãe vindo falar pro filho que o pai é um palhaço, que é um otário. E às vezes a gente ouve isso desde criança. Os pais, eles não separam as questões dele do casamento deles. Eles acabam incluindo, enveredando os filhos dentro disso. E a gente vai absorvendo. E às vezes o pai e a mãe, né, no caso aqui, ela não fala diretamente pro filho, mas a criança ouve. Tá lá conversando com a mãe dela, com a vizinha. Ah, meu marido é um palhaço. Ou tá ouvindo a briga, seu palhaço. E a gente vai crescer assim, vendo o masculino como um palhaço, sem noção, um babaca. Faz sentido aí? Ó, exatamente, isso mesmo. Muitos julgamentos. Esse é o filtro com o que a gente tá vendo. Vou tirar uma carta aqui para a realidade. Ó, negativo, difícil, ouvindo que o marido é um fraco. A realidade, a minha realidade. A minha realidade sem esse masculino. Como que fica enquanto eu não quero dar um lugar a esse masculino na minha vida? Eu adoro as cartas, eu não escolho, tá? Eu só saio puxando aqui, mas a sincronicidade é tão forte, né? E a imagem que saiu, ó. Como que fica a realidade da minha vida enquanto eu não dou um lugar a esse masculino? Tô olhando ele como um palhaço, um feio, julgo ele, diminuo ele, faço todos os movimentos de exclusão possível. O que acontece com a minha vida? Chamo ele de fraco, de banana, de bobo, que eu não preciso dele. O que acontece com a minha vida? Isso aí, Evelise, sobrecarga. Um circo completo, fardo pesado. Uma confusão, solidão. Isso, mais o quê? Carregando muito além do que eu dou conta, sim. Confusão. Vocês lembram que eu falei que a gente precisa do masculino, o masculino precisa da gente? Ó, uma confusão, todo mundo tá achando uma confusão. Pra mim me vem peso mesmo e vem confusão. Vem uma confusão, vem uma irritabilidade, um estresse. Sabe aquela mulher irritada, ansiosa? Muito essa sensação que me vem. A nossa realidade sem dar um lugar para esse masculino, o que acontece, né? A gente tá achando que dá conta. Vocês estão achando que dá conta. Na cabeça de vocês, vocês estão achando que dão conta. Por que eu falei da realidade? A realidade é o que é real. Que ninguém aqui tá vendo que é real. Tá todo mundo achando que ainda dá conta. A gente não dá conta sem eles. A gente não precisa depender deles. Não tem nada a ver com isso, tá? Não é de depende ou não depende. Mas existe uma complementação do masculino com o feminino. Precisa existir essa troca, essa interação. Somos feitos para isso. E tá tudo bem, tá? Aqui eu não vou trazer nenhum discurso feminista, nem nada. É constelação familiar. A gente precisa ter essa interação. Dá um lugar ao masculino no nosso lugar, na nossa vida. Ó, bem pesado, raiva, depressão vai junto. Quando a gente se sobrecarrega, a gente dá pane no sistema. Você acha que isso aqui não vai gerar uma depressão? De tanto que você se sobrecarrega, quer dar conta de tudo? Só porque você não quer dar lugar ao masculino na sua vida? Ou não quer dar o lugar do masculino do seu esposo que tá aí do seu lado? Toma tudo? Não deixa ele nem ter o movimento dele de ação? Ó, a ilustração mostra certamente o que vemos. Sobrecarga. Sim.
Não é dependência, mas cumplicidade é isso, Ju. É cumplicidade, é troca, sabe? A gente tem que sair desse lugar de armado, não dependa do masculino. Não é isso, não. A gente pode interagir, a gente precisa deles, eles da gente. Sabe? Solta as vivências das suas ancestrais. Solta isso. Solta. Olha a palavra que veio. Gente, eu não escolho. Juro que eu não escolho. Esgotado. A gente fica esgotada. E esgotado. E aí? Vai querer sustentar até quando isso? Você pode sustentar no início, mas a longo prazo vai dar pane no sistema, vai dar uma estafa, vai dar um esgotamento, vai dar uma tristeza, uma ansiedade, uma irritabilidade. E não só isso, a solidão, né? Você não vai permitir a entrada de um masculino na sua vida. Ó, exatamente. E aí? Vocês acham que isso é legal? Acha que isso é legal? Não, né? E vocês lembram que eu falei que tinham saído 2 imagens para como a gente enxerga o masculino? Qual filtro a gente enxerga eles? Primeiro eu trouxe esse, né? Mas eu senti de segurar a outra. A outra imagem que veio de como a gente enxerga o masculino, através de qual filtro, é esse aqui, ó. O menininho, um bebezinho, não dá conta, não faz nada certo. Eu faço melhor, eu preciso fazer por ele. Eu sou a mamãe dele. E aí? Enquanto eu enxergar também ele como menininho, eu vou para esse lugar, ó. Porque ele é um menininho, ele não dá conta. Eu tenho que ser mamãezinha dele também, eu tenho que fazer por ele. Vou me sobrecarregar. Vou me sobrecarregar. Fato. Mulheres, vocês não devem ser a mãe de seus esposos. Não. Entrega para eles o que eles não resolveram com a mamãe. Solta o papel de ser mãe deles. E não olhem eles também como pequenos. Tipo, eles não dão conta, não fazem nada certo. Caramba, eles têm capacidade. Só que talvez ele não faça no seu tempo e do seu jeito. É do jeito dele, é no tempo dele. E a gente precisa respeitar isso porque cada um tem o seu modus operandi. Eu não posso exigir do outro o mesmo modus operandi que o meu. O mesmo time que o meu. E eu preciso confiar, olhar ele como adulto para dar força para ele fazer. Agora, se eu ficar olhando o seu filho como um eterno bebezinho, o seu marido como um eterno bebezinho, o seu papai como um eterno bebezinho, tu não dá força nem para eles se movimentarem. E você vai se sobrecarregar. Ó, eu sou a mãe autoritária. E se não fizer do meu jeito, tá errado. Bem isso que eu senti aqui no campo, ó. Meu filho não trabalha, tô fazendo a parte dele. Entrega para ele, olhe ele como adulto. Deu 18 anos, é adulto, ele é adulto. Deixa ele lavar roupa, deixa ele pegar a vassoura. Ah, Evelyn, mas se eu não fizer, ninguém faz. Deixa de fazer mesmo, até eles pegarem. Ah, mas vai ficar assim, deixa de fazer. Divide a tarefa, vai lá e fala, olha, isso é seu, é do masculino. Você precisa ir lá pregar aquela tábua lá que meu portão tá caindo. Você precisa lá capinar o chão da minha varanda que tá cheio de mato, cheio de praga. Larga a mão também para que eles façam. Porque se a gente ficar impaciente, não vai, se eu não fizer, não vai fazer, então eu vou lá e faço. Aí tá lá a mulher capinando, tá lá a mulher batendo a tábua do portão já. Entende? A gente tem que dar esse espaço também para eles fazerem, ver, olhar eles como grandes. Ok? Ó, não consigo ver meu pai como pai. Eles são grandes, são adultos. Enquanto eu não chegar que eles são adultos, enquanto, ó, puxa a palavra aqui.
Eu me opor-se, ó. Eles não crescem. Ah, meu marido é igual um menininho. Pô, você não deixa ele crescer? Você fica ali retroalimentando, sendo a mamãezinha dele 24 horas, deixa de colocar o prato na mesa, deixa ele pegar o prato e ele mesmo se servir. A gente mantém eles assim também, muda a postura, que ele muda também, enxergue ele como adulto, ok? Se não, vou trazer de novo. Sobrecarga, esgotado. Você é o homem e a mulher da casa, você é a mãe e pai. E aí, tá legal? Tá não, né? Ó, deixa eu ver mais comentários aqui. Eu acho que eles vão ficar bravos, já estão acostumados assim. Ok, eles estão acostumados assim. Mas aonde você está se colocando em primeiro lugar? E aí, você pode ficar assim enquanto eles estão na comodidade? Muitas das nossas ancestrais, elas faziam tudo pelos maridos, pelos filhos, viviam para eles. A gente tem que viver de outra forma, não para eles, não para o masculino, igual elas viviam. As mulheres davam a vida por eles. E a gente tem que viver uma vida com eles. Olha que delícia, eu vivo uma vida com eles, mas não uma vida por eles. Sendo a mamãe, a empregada, entende? E o homem, ele se alegra quando você vive a vida com ele e não por ele. Vive a vida com ele e não por ele. Entende a diferença? Não repita, não precisa repetir o script das suas ancestrais. Agora eu vou trazer uma solução. Vamos lá. Deixa eu sentir aqui qual deck, qual cartas eu pego. A solução. Vamos lá, esse aqui. A solução. Qual a solução que a gente pode ter perante a isso? A imagem que veio foi essa. Aqui dá pra ver assim, tem dois sentidos. O que essa imagem traz para vocês? Todo mundo, eba, a solução. A solução é vocês colocarem em prática também. Pegar esse exercício aqui e colocar em prática. E se ainda vê que tem dificuldades, vai constelar, vai fazer a sua terapia também, tá? Ó, olha a solução aqui. O que vem para vocês com essa imagem? Para mim, me vem mudar a rota. Me vem quebra de padrão mesmo. É como se aquela flecha ela fosse ali seguindo adiante num caminho reto e todo mundo igualzinho, né? No mesmo padrão. É quebrar a rota. Pegar essa flecha ali e falar, opa, peraí. Em mim tu não acerta não. Eu respeito o destino lá de trás, quem precisou viver assim, fazer assim, ter uma relação assim com os homens, mas tá tudo bem. Eu olho com respeito, com amor. A gente tem que fazer esse movimento com amor, sem arrogância, tá? Sem julgar quem precisou, quem viveu isso. E eu mudo a rota. Ó, o que vocês enxergam? Ó, vamos lá, mudança já. Isso. Fazer o contrário do que está sendo feito, mudar para evoluir. Gente, a gente que tem que querer a mudança, entende? A gente tem que querer a mudança. Tirar uma palavrinha. Olha que bonito. Palavra, começo. Mudar para evoluir, isso mesmo. Olha a palavra linda que veio, começo. E para mim isso vem um começo, mas também vem um recomeço, onde os nossos ancestrais também se beneficiam dessa quebra de padrão, onde os nossos filhos, netos, bisnetos também vão se beneficiar, podendo ter algo mais saudável, uma relação mais saudável com o masculino. É isso. É dar o sim para a mudança, quebrar o padrão, mas quebrar o padrão sem guerra, viu? Não é na imposição, na briga,
é com sabedoria, com harmonia, né? Não adianta eu chegar lá e dar um chilique com meu esposo porque ele tá num papelzinho de filho, querendo ser meu filho. É eu ir me posicionando melhor, sem ir pro enfrentamento, mas de uma forma talvez mais sábia no meu comportamento, fazendo as mudanças e sustentando também, tá? Porque uma vez que a gente tá naquela postura há muito tempo, a gente vai mudando, eu sinto e o outro sente também. E às vezes vem um estranhamento no início e ok, sustenta, banca com isso. Banca com essa quebra de padrão, porque depois da solução vem a leveza, vem a paz, vem o apaziguamento. Ó, o que vem depois da solução? O que acontece se eu escolher fazer essa quebra de padrões? Interessante, né? Tem um vale, uma nuvem e lá atrás uma cidade. É alívio, também me veio um alívio, mas eu precisei passar pela turbulência, tá vendo? Eu precisei passar pela turbulência para chegar lá do outro lado. E tá tudo bem. Tá tudo bem, faz parte. Quebrar o padrão às vezes vai gerar essa turbulência, nossa, no outro, interna. Vai mexer no sistema. Mas é preciso para depois vir a solução. E a gente precisa olhar para todos esses que estiveram aqui nesse meio reverencial. E mostrar para eles que tem um outro lugar também para o qual eles podem caminhar. Não só a gente, mas eles também recebem esse download, essa nova oportunidade de ir para um outro caminho. A partir do momento em que eu abro essa porta que estava fechada, que estava indisponível, eu vou disponibilizar para eles e eles podem ir também. Óbvio, quem estiver disponível para fazer essa cura. Quem não estiver, a gente respeita. Às vezes a gente faz um movimento de cura, mas a mamãe continua lá, com uma raiva do masculino, ferida. Ok, é no tempo dela, mas segue o seu movimento. Olha a palavra que veio. Olha que interessante. Bem alinhado, homens. E aí, como que é enxergar os homens agora? Para mim vem um novo horizonte, um novo mundo, uma prosperidade. Como é enxergar o masculino agora, depois que a gente soltou aquele tanto de coisa? É mais leve, né? Mas eu ainda sinto que, tem coisa a ser trabalhada. Talvez alguns estejam presos aqui ainda, tentando sair dessa nuvem, tentando sair do emaranhado, para chegar lá do outro lado. E é o que eu falo, precisa ainda de um trabalho interno. Alguns eu já vejo que está lá, outros estão aqui tomando coragem para entrar no enfrentamento com a questão para depois ir para a solução. Outros já estão na solução, uns no enfrentamento e outros tomando coragem para entrar aqui. Cada um no seu processo. O importante é se permitir, no seu tempo, essa cura. Ok? Atrás do masculino vem a prosperidade e no final todos seguem felizes, perspectiva. Eu dei risada na hora que veio a palavra homem. Eu estou no enfrentamento. Sim, e tá tudo bem. Você precisa, Camila, entrar em contato ainda com alguma questão, elaborar e ressignificar. Por isso que você ainda tá no enfrentamento. E a gente acha assim, é papum. Não! Tem processos que levam um tempo. Porque às vezes o nosso sistema tá muito ferido. Tem muita mágoa com o masculino. E não é uma sessão de terapia que vai resolver tudo. E aí leva um tempinho e tenha paciência. Acolhe o processo. Gratidão. Eu que agradeço. Então vamos ficar com essa live aqui, bafônica, polêmica. Nosso dia de domingo. Guardem isso no coração, tá? E se permitam fazer os movimentos de cura necessários, tá bom? Aqui vocês já deram um estalo, já saíram de um lugar e já foram para o outro,
para poder movimentar mais um pouquinho. E depois mais um pouquinho e mais um pouquinho. E assim vai. Vou deixar um convite para vocês. Quem quiser trabalhar questões ainda com o masculino, com o feminino, que pode estar magoado com esse masculino também, vice-versa. A gente vai fazer um workshop, uma vivência no próximo sábado, dia 28, sobre a nossa criança ferida e tudo que a nossa criança traz do sistema. Porque ela vai absorvendo ali, ela vai fazendo as lealdades. Quem faz lealdade familiar não é o nosso adulto, é a nossa criança, tá? Que vai se afinizando com as exclusões sistêmicas. Então, nesse sábado a gente vai trabalhar tudo isso que a minha criança ainda carrega de ferida, seja da vivência pessoal dela ou de uma vivência anterior a ela, ancestral. Tá? Então a gente vai trabalhar, ressignificar, liberar para que a gente possa ter um adulto mais leve, relações mais saudáveis. Quem se sentir chamado no coração, bora, vamos trabalhar isso aí. A gente vai fazer uma constelação coletiva. Então, Evelyn, workshop só teoria? Não, comigo não tem isso não. Comigo eu coloco todo mundo para trabalhar, para liberar e ó, bora lá. Se eu não tiver coragem de fazer liberação na alma, nem vem. Agora você quer fazer liberação? Vem, tá? A gente vai fazer um movimento bem bonito mesmo, uma constelação coletiva. Apesar de ser coletiva, ela atua a nível individual do sistema de cada um. Então, são sempre movimentos que me surpreendem. Todas essas vivências acabam sendo bem profundas, muito bonitas, tá? Então, tá aí o convite. Sem mais delongas, eu aguardo vocês lá ou na próxima live. E se quiserem reassistir, vai ficar gravado aqui e no YouTube também. Se inscreve, segue meu canal, indica para os amigos que precisam ficar mais em paz com os homens aí também. Beijo, meus amores, até a próxima.